O versículo 5, que é o texto que nós vamos focar hoje, ele enaltece, ele ressalta a grandeza universal de Deus. Deus não é apenas o Deus de Israel, não é apenas o Deus grande entre aqueles a quem ele ama e aqueles que o amam. Ele é Deus grande também entre os outros, inclusive entre os que o odeiam. Ele mostra a sua grandeza também àqueles que não querem saber nada com ele. Nós vamos relembrar que Malaquias é um profeta que está transmitindo uma mensagem de Deus à igreja que está no limiar entre o texto do Antigo Testamento e o Novo. É a última carta escrita à congregação de Israel antes do período que é chamado de período interbíblico, antes dos 400 anos de silêncio em que Deus não falou com o povo. 400 anos em que não houve profeta em Israel. 400 anos que não houve uma mensagem da boca de Deus para o povo de Israel. Depois disso, a mensagem vem através de Cristo Jesus, 33 anos ou 30 anos, quando ele começa o seu ministério, depois do seu nascimento. Então, essa mensagem é uma mensagem que é trazida a um povo que tinha sido escravo, mas que agora voltou à sua terra. O tempo do exílio babilônico terminou e o povo estava de volta na sua terra. Sob o comando de Neemias e sob o comando de Esdras, este povo reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, reiniciou o culto e viveram um tempo de avivamento dentro do culto ao Senhor. Mas depois eles esfriaram. E nessa esfriada que eles deram, eles se secularizaram. Eles transformaram o culto em uma rotina semanal, em uma rotina diária, no caso deles, por causa das orações que eles tinham que fazer no templo. Mas isso era apenas um bater cartão, um cumprir uma regra, cumprir uma rotina. Não havia mais emoção, não havia mais sentimento naquilo que eles estavam fazendo, o coração deles estava frio, seco, insensível, vazio. E esse vazio era suprido por outras coisas. Eles vinham, nós veremos mais à frente, eles tentavam iludir Deus com falsa santidade, com falso compromisso, com falsas ofertas, com falsos propósitos diante de Deus, e Deus conhecia tudo isso. Então Deus levanta um mensageiro, e este mensageiro, que se chama Malaquias, que significa o mensageiro do Senhor, aquele que traz a mensagem de Deus, ele vai trazendo uma mensagem que é uma sentença de Deus contra o povo. Uma sentença por quê? Porque eles tinham esfriado. Uma sentença porque eles se tornaram tão secularizados que eles começaram a duvidar do amor de Deus por Israel. Apesar de toda a história que eles tinham, com testemunhas, inclusive, ainda naquele tempo, com testemunhas oculares de feitos extraordinários de Deus, como o próprio resgate do povo da Babilônia de volta para Israel. E esta mensagem, ela é uma mensagem dura, porque quando nós falamos sobre glória de Deus, quando nós falamos sobre sentença do Senhor, nós estamos falando de uma mesma palavra, uma palavra que tem a ver com peso. Você pode receber na sua vida o peso da glória de Deus, ou você pode receber na sua vida o peso da ira de Deus. Mas quando Deus manifesta a sua majestade, sempre nós estamos falando de algo que é pesado, de algo que é duro, de algo que é forte, de algo que o ser humano, ele não suporta. É algo que traz impacto sobre a vida do homem. Isso aconteceu, por exemplo, quando nós falamos sobre a glória de Deus, quando Moisés ficou enfiado numa tenda e Deus passou apenas o brilho da sua glória do lado de fora, lá no Monte Sinai, e Moisés saiu brilhando, resplandecendo de lá, porque ele, numa fenda de uma rocha, a luz da glória de Deus passou sobre ele. No mesmo dia mandaram cavar em volta do Monte Sinai valas profundas, para que pessoas que estavam vivendo uma vida de idolatria, de pecado, de rebeldia, não subissem para o Sinai. Porque se aquela mesma glória aparecesse sobre aquelas pessoas em pecado, elas morreriam. Tamanha a convicção que Moisés tinha do peso
da glória de Deus. Então ele entendia isso. E no Antigo Testamento, por causa do hebraico, o povo compreendia essa nomenclatura que se dá à glória de Deus. E uma sentença pronunciada da boca de Deus contra o povo é um peso sobre este povo. E o texto de Malaquias é isso, é uma sentença. E aí, esta sentença, ela é extremamente aplicável a nós hoje. Porque o que nós estamos vivendo como igreja, pelo menos no nosso país, é esse resfriamento em muitos lugares. E não só o resfriamento, porque o resfriamento não tem a ver com barulho ou com silêncio. Tem gente que acha que barulho é sinal de fervor. E outras pessoas acham que silêncio é sinal de frieza. E eu acredito que é exatamente o contrário disso. Porque quando nós estamos conscientes do peso da glória de Deus, não resta outra coisa a fazer na presença do Senhor do que nos calarmos. Glorificação a Deus é algo que nós fazemos não apenas com palavras. Aliás, palavras é apenas uma das centenas e talvez milhares de formas de glorificar a Deus. A mais eficiente é aquela que é feita através das nossas ações. É a nossa vida, é a maneira como nós nos comportamos, é a maneira como nós vivenciamos aquilo que Deus espera. Deus é glorificado em nós quando nós praticamos, porque palavras são apenas palavras. Qualquer pessoa pode dizer as mesmas palavras que dizemos. Qualquer pessoa pode pronunciar glória a Deus, mas poucas pessoas podem viver para a glória de Deus. Então, o que nós estamos experimentando não é a ausência de barulho, nem a ausência de palavra, nem de declarações. Eu abro o Facebook todos os dias, eu vejo gente fazendo declarações apaixonadas por Deus. Isso não significa absolutamente nada. Porque eu não sei se essa pessoa, de fato, ela está vivendo o dia dela de forma compatível com a declaração que ela faz. Isso não significa nada. Porque se eu sou aquele sujeito que vive esbravejando, ou aquela mulher que vive reclamando, vive gritando com os outros, se eu sou aquela pessoa que vive mentindo, que vive dando calote, que vive fazendo coisas absurdas por aí, falando palavrões, que vive sendo um mau funcionário, um preguiçoso, isso, sempre um mau marido, uma má esposa, um mau filho, um filho desobediente, um pai relapso, não significa nada. Eu posso dizer coisas apaixonadas para Deus, mas Ele não está sendo glorificado pela minha vida. Por quê? Porque a minha conduta não tem nada que produza a glória de Deus. Então o texto de Malaquias, ele é um texto muito próprio do nosso tempo. Porque nós temos muita gente fazendo barulho, até na televisão, em nome de Deus, mas pouco nós vimos, e nós estamos vendo de ação no cotidiano. No cotidiano, cristãos, e especialmente pastores, fazem parte das 3 classes mais desacreditadas da sociedade. Nós estamos num país que tem, segundo o último censo, 30% da população evangélica, mas é um país que a corrupção, a violência, a imoralidade, ela só cresce. Como que pode estar crescendo o número de evangélicos e ao mesmo tempo está crescendo todo tipo de coisa ruim? Violência, promiscuidade, corrupção, imoralidade. Olha, o lógico seria que se está crescendo o número de cristãos, devia estar diminuindo essas práticas. Mas elas estão aumentando. E elas estão aumentando por quê? Porque esse crescente número de cristãos não faz absolutamente diferença nenhuma. Então o texto de Malaquias, ele é extremamente útil para nós hoje, porque a realidade da nossa igreja hoje, seja ela de qual linha denominacional for, é a mesma. Muito barulho e pouca ação. Ou às vezes muito silêncio e pouca ação. O fato é que ou se fala muito ou não se fala nada. Mas na hora da prática, a gente está todo mundo no mesmo balaio. Está faltando muito pouco. Esses dias eu vi uma charge, uma tirinha, em que o humorista lá desenhou os cristãos com um corpo de dinossauro. Uma cabeçona bem grande, uma barriga bem grande, uma pernona bem grande, mas um bracinho bem pequenininho. Quer dizer, fala muito, come muito, dorme muito, mas não faz quase nada. Os braços estão ali, ó, engessados. Muito bem, o texto de Malaquias é para a gente assim. Gente que vai para a igreja
para fazer da igreja uma válvula de escape para aquilo que ele acha legal. Então, a igreja tem que ter a música mais legal do mundo, a igreja tem que ter um pastor showman que agrade todo mundo, a igreja tem que ter programação para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para velho, para casado, para separado, para divorciado, para tudo enquanto é grupo, e tem que ser tudo muito bom. Quem foi que disse que a igreja tinha que ser assim? Mas a igreja hoje virou um lugar para as pessoas irem se divertir, passar um tempo. Mas a igreja, e nós vamos ver isso a partir do versículo 6, agora já vai falar sobre isso, a igreja não é esse lugar. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para glorificar a Deus, juntos, porque nós já deveríamos estar glorificando a Deus sozinhos de onde nós estamos vindo, do nosso cotidiano. E aqui nos reunimos juntos para glorificar a Deus e sermos edificados mutuamente. Esse é o propósito da igreja, não é agradar o gosto de ninguém. Mas infelizmente isso estava acontecendo lá e está acontecendo aqui no século 21. E então, os versículos que nós lemos desde o início, o versículo 1 fala que é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel através de Malaquias. A principal alegação, que é o resumo de tudo que vem a partir do versículo 6 e os outros capítulos de Malaquias, é que o povo não acreditava mais no amor de Deus por eles. E alegavam, em que Deus tem nos amado? E então Deus responde, dizendo para eles assim, olha, vocês querem ver a diferença? Eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú, 2 irmãos gêmeos. Eu tratei um com amor e o outro eu me aborreci dele e tratei-o com ódio. E o resultado foi que Jacó, contra todas as expectativas, ele foi abençoado. E a geração dele foi abençoada. O nome dele foi trocado de enganador para príncipe. E nele serão benditas todas as famílias da terra, como um descendente de Abraão. Por outro lado, o que aconteceu com Esaú? Esaú deu cria a um povo, os edomitas, que depois tiveram o nome trocado para Idumita, os próprios, ou aqueles descendentes, aqueles que moravam na Idumeia. Esse povo, ele foi exterminado. Esse povo deixou de existir. Era um povo bonzinho, que Deus fez uma coisa ruim com eles? Não, um povo obstinado e mau, como todos os outros povos, como inclusive Israel. Só que um povo que não contava com a graça e com a misericórdia de Deus. Tiveram chance de fazer coisas boas? Tiveram. Josué precisava passar, quando estava entrando de volta em Canaã, para dominar a terra prometida, precisava passar no meio da terra de Edom. E o que o rei de Edom disse? Aqui vocês não vão pisar não. Ah, mas se nós comermos alguma coisa, se o nosso gado beber a água, nós pagamos. Não, vocês não vão passar. A gente desvia das estradas e passa pelos lugares mais ermos. Não, vocês não vão passar. É um povo obstinadamente mau. O profeta Obadias traz uma mensagem de Deus contra eles, uma sentença de extermínio. E então Malaquias cita aqui, que em relação a este povo, Deus disse, eles dizem, Deus destruiu e assolou nossas casas, nós vamos tornar a reedificar. E o que Deus disse? Vocês podem edificar, mas eu vou destruir. Por quê? Porque Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está para sempre irado. Porque Deus se aborreceu deles. Então vocês duvidam do amor de Deus por vocês? Olha o que acontece com quem Deus não ama. E vocês perceberão quanto Deus ama vocês. E então nós encerramos falando sobre isso semana passada, dizendo que nós estamos cercados dos cuidados de Deus. E parece que isso é quase uma regra. Quanto mais você demonstra amor para alguém, parece que mais mal agradecida essa pessoa fica. E aí de vez em quando, o que a gente que é pai, por exemplo, com filho, de vez em quando você vai lá e corta alguns privilégios, para quê? Para o cidadão valorizar o amor que você tem por ele. Deus faz a mesma coisa conosco. De vez em quando Deus tem que ir lá e dar um puxãozinho de orelha, dar umas varadinhas, tirar alguns privilégios, para quê? Para a gente perceber que a gente estava reclamando de barriga cheia. A gente estava reclamando sem motivo, né? E o que Deus faz com Israel através de Malaquias é pronunciar contra eles uma sentença que vai fazê-los perceber o quanto eles são amados e o quanto eles estão sendo negligentes com esse amor.
Mas daí entra o versículo 5. Essa lição é só para Israel? Não. Porque o versículo 5 vai dizer que Deus é um Deus grande não só no meio do povo a quem Ele ama. Ele é um Deus grande no meio do povo que o odeia. E então a destruição de Edom, ela serve para quê também? Ela serve para mostrar para as outras nações que o Deus que faz proezas em Israel é o mesmo Deus que faz proezas fora de Israel, porque este é o Senhor sobre toda a terra. Ele é o Senhor dono de tudo, Ele é o Senhor rei do universo, Ele é criador do universo, Ele é dono do universo. E embora as pessoas o rejeitem, e embora as pessoas digam que Ele não existe, mais cedo ou mais tarde, cada uma delas vai ser confrontado pela grandeza do Senhor. E aí nessa hora a coisa complica. E aí, o sujeito pode achar, vou passar, mas eu estou vivendo uma vida boa, está maravilhosa demais. Isso é pressão psicológica, ela vai celebrar o de crente. Olha, você pode chamar isso do que você quiser. Mas um dia você vai ligar para algum crente, algum cristão, e vai dizer assim, ó, como é que faz mesmo? Quando esse Deus resolve bater de frente com a gente. Aí, se você ligar para mim, eu falar, aí não faz, filho. Aí deita no chão, chora, até ele perceber que você está sendo sincero. E aí vamos ver como é que ele vai te tratar. Mas o versículo 5 fala disso. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. A grandeza do nome de Deus é colocada em contraste com a falta de respeito que o povo tinha por ele. Não só o povo de Israel, mas o povo de fora. Agora, Deus estava dizendo, através dessa disciplina, Deus será visto entre vocês e naqueles do lado de fora como um Deus grande. A disciplina, ela vem para restaurar a visão do povo a respeito de Deus. A disciplina, ela vem restaurar-nos da nossa miopia a respeito de Deus. Então, ela é uma grande bênção da parte de Deus sobre aqueles que o amam. E a ausência dessa disciplina do lado de fora vai produzir o quê? A calamidade. E essa calamidade também servirá para alguém dizer assim, olha, nós mexemos com Deus. Alguém fez alguma coisa contra Ele. Porque senão nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. A grandeza de Deus também será vista em seu julgamento às nações. A Bíblia nos afirma, especialmente em Apocalipse, que um dia todos os joelhos eles vão se dobrar. Então, nós podemos viver e ver gerações e gerações ridicularizando cristãos e até perseguindo, que é o que possivelmente vai acontecer de agora para frente, como já está acontecendo no Oriente Médio, como está acontecendo na Coreia do Norte, como está acontecendo fora da janela 10x40, que é onde o Evangelho ele está sofrendo dificuldade de avançar. Um dia esse povo todo que mata cristãos, que persegue cristãos, que crucifica cristãos, até hoje, um dia eles todos terão que se dobrar. Então a preocupação minha não deve ser com o tempo, mas deve ser sim lembrar que as palavras de Deus são fiéis. Isaías diz, nenhuma palavra que sai da minha boca voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo para o qual eu a designei. Assim como a semente cai na terra, e depois vem o orvalho, a chuva, cai no chão, penetra, faz a semente brotar e de lá não retorna, enquanto essa semente não produzir, assim também é a palavra do Senhor. Ela jamais volta para o Senhor vazia. Deus diz que vai julgar, Deus diz que todo joelho vai se dobrar, vai. O tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. Mas que vai. Então, Deus será reconhecido na sua grandeza pelo seu povo mediante a disciplina e pelos ímpios mediante o julgamento, sem misericórdia. E isto é a conclusão aqui desses primeiros versículos, os primeiros 5 versículos. A intervenção soberana de Deus não está circunscrita apenas dentro do seu povo, mas Deus governa soberano sobre tudo o que Ele criou. Não só na igreja, mas fora da igreja. Não só num povo específico, mas em todo o mundo. E Deus será glorificado e engrandecido por todos. Quando nós estudamos o catecismo, nós
começamos com a primeira pergunta, que pergunta qual é o fim principal do homem. A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozá-lo para sempre é algo que aqueles que creem em Cristo Jesus vão ter o privilégio de fazer. Desfrutar dele já, da presença dele aqui e da presença dele na eternidade. Agora, glorificá-lo, todos glorificarão. Pastor, como que todos glorificarão? Bom, aqueles que creram em Cristo Jesus, aqueles que se renderam ao Senhor, eles o glorificarão através de seus atos aqui já, e o glorificarão por toda a eternidade, desfrutando da alegria celestial. E os ímpios? Os ímpios não vão glorificá-lo enquanto eles tiverem chance de não fazê-lo. Mas no dia em que o Senhor os chamar, não pense você que quem estará lá no inferno com um garfão será Satanás. Satanás estará também lá sendo queimado. E eles glorificarão a justiça do Cordeiro, porque algumas pessoas equivocadamente acham que o inferno será um grande sofrimento porque as pessoas vão estar lá se sentindo inocentes. Mas por que eu vim para cá? Por que Deus fez isso comigo? E isso é um equívoco. Porque quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, significa todos. Significa que quando os homens se derem conta do que eles passaram a vida inteira fazendo contra Deus, eles mesmos saberão que o inferno é algo justo para eles. O sofrimento não será o senso de injustiça, de ser injustiçado. O sofrimento maior será exatamente o senso de injustiça. Eles saberão o quanto eles infringiram a santidade de Deus. Então não haverá ninguém lá no inferno querendo dar um passo para fora de lá, porque eles saberão que é exatamente o que eles precisam. O engano e a ignorância só existe agora, mas depois que os nossos olhos se fecharem e para os salvos se abrirem na eternidade com Deus, e para os ímpios se abrirem na eternidade punidos por Deus, lá não há ignorância. Lá todos sabem que Deus deve ser glorificado, no céu e no inferno. Só que aqueles lá em tormentos eternos, e esses aqui em deleite eterno. Esses aqui não porque não pecaram, esses aqui porque creram que Cristo Jesus pagou pelos pecados deles. Esses daqui não creram na justiça de Cristo, e por isso eles são insuficientes à justiça de Deus, e por isso eles serão punidos eternamente. Mas todos saberão da grandeza do nosso Deus. Então o que este texto fala é de algo que vai muito além da história de Israel e da história da igreja. Este versículo está falando sobre a história do universo. E a história do universo é: Deus será glorificado por aqueles que foram salvos, e Deus será glorificado por aqueles que não foram. Porque todos saberão. A presença punitiva no inferno é a presença de um Deus justo que não admite pecado, que foi capaz de tirar a vida do seu próprio filho, entregar a vida do seu próprio filho. Por quê? Porque era o único jeito, porque ele não podia passar a mão na cabeça de ninguém. Para alguém ser salvo, alguém tinha que pagar a dívida no lugar. É esse Deus que trata pecado com seriedade, que tratará aqueles que não creram em Cristo Jesus com seriedade por toda a eternidade. Enquanto ele estará com alegria, bondade e amor, desfrutando da companhia, nós desfrutando da companhia bondosa, amorosa dele no céu, outros estarão desfrutando de toda a tribulação trazida pela presença justa, santa e reta de Deus, contra quem Deus estará irado para sempre. E eles entenderão o porquê, respeitarão o porquê, e saberão que precisam daquele sofrimento. Não há ignorância lá. E aí nós quando a gente pensa assim, a gente consegue entender um pouquinho melhor, embora o inferno seja algo muito incompreensível para nós, tanto quanto o céu, mas o céu, como o céu traz esperança, a gente não está nem aí se é compreensível ou não, a gente quer ir para lá. Aí o inferno a gente fica questionando coisas. Mas talvez aquilo que traz uma explicação mais apurada do inferno é que o inferno é o lugar onde as pessoas glorificarão a Deus com o seu sofrimento
por conta de terem infringido a justiça de Deus e não terem crido na justiça de Deus, que é Cristo. Então não há ignorância lá. Lá há consciência de pecado, lá há consciência da injustiça que eles cometeram, e lá haverá consciência do tamanho da injustiça, o que não acontece hoje. Então hoje, quando nós duvidamos do amor de Deus, quando nós questionamos Deus, quando nós não acreditamos em algumas coisas em Deus, nós achamos que é como não acreditar numa outra pessoa, como nós. Quando nós cometemos um pecado, a nossa avaliação é uma avaliação humana. Então a gente avalia como assim, é fulano de tal, amanhã eu vou lá e peço desculpa para ele, converso com ele. Afinal de contas, ele também não é santo. Essa é a avaliação que nós fazemos quando a gente comete um erro contra uma outra pessoa. O problema é que Deus não é assim. Deus é o Criador do universo. Quando eu cometo um pecado, quando eu faço alguma coisa que Ele não aprova, eu estou indo contra aquele que criou um universo que eu não consigo nem saber o tamanho. Eu estou indo contra aquele que conta as estrelas no céu e as chama, cada uma delas pelo seu nome. Eu estou indo contra aquele que sustenta cada ser vivo neste universo, na nossa galáxia, e se houver em outra galáxia, em qualquer uma delas. É Ele que sustenta cada um, Ele conhece cada um, Ele cuida da vida de cada um, Ele está presente na vida de cada um. E quando eu cometo um pecado, eu não consigo entender isso. Quando alguém diz que não crê em Deus, essa pessoa não entende isso, porque o que ela não está entendendo é o seguinte, que você não crer que exista uma pessoa semelhante a você, não traz implicações nenhuma para a sua vida. Mas você não crer que existe Deus, é algo que você sequer pode correr o risco de entrar numa roubada dessa. Porque se você estiver enganado, você não vai ter problema com um igual a você. Se você estiver enganado, e você está, você vai ter problema com alguém diante de quem você não é absolutamente nada. Como diz o João Ailton, não passa de pó andante. Não passa de pó andante. Um monte de pó andante. Não passa de um monte de pó andante. O fôlego de vida que você tem é sopro da boca desse Deus. O resto é terra. E dá para fazer, viu? Eu estou uma horta lá em casa, lá de vez em quando eu vou lá mexer lá. E agora que essa chuva tem uma argila boa lá, dá para você ficar fazendo lá vaso, brincando com argila. Dá para fazer. Agora, eu quero ver você conseguir soprar dentro da argila e fazer ela levantar e andar. Isso quem fez foi Deus. Mas um dia, no céu e no inferno, todos saberão. E não adianta. O cara pode ter se iludido 80 anos aqui. Lá não tem como se iludir. Todo joelho se dobrará. Muito bem. Essa sentença dura, pronunciada contra Israel, que Israel não acreditava no amor de Deus, que Edom ia pagar porque Deus a destruiria, e Deus vai mostrar para Israel e vai mostrar para as outras nações que Ele é grande, e que com Ele não se brinca. O que eu aprendo com esse daí, com esses versículos que falam sobre isso? Primeiro, toda sentença de Deus é deveras pesada, muito além do que eu posso suportar. Então eu não posso, de maneira alguma, querer estar numa situação dessa. E se eu estou, eu preciso dobrar os meus joelhos, cair com o rosto em terra e clamar ao Senhor, que Ele tenha misericórdia da minha vida. E isso é o mínimo que se espera de alguém que diz que conhece a Deus, porque os ninivitas não conheciam, e quando Jonas foi lá e falou assim, olha, Deus vai destruir porque Ele está irado contra vocês. Eles que não conheciam a Deus rasgaram suas vestes, se sujaram de cinza e proclamaram jejum, inclusive nem os animais podiam comer. Agora, quem dirá nós que conhecemos a Deus, que servimos a Deus, conhecemos aquilo que dá para se conhecer, muitos que nasceram já num lar cristão. Quando eu ouço que Deus está descontente comigo, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma atitude séria. Eu não posso brincar, porque as sentenças de Deus são pesadas. Amós capítulo 3, versículo 2 diz,
de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Sabe o que significa? Olha, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Mas vocês vão andar do jeito que eu quero. Significa assim, olha, milhares de nações na terra, simplesmente eu nem olhei para elas. E elas vão fazer todas as impunidades que elas quiserem, eu não vou interferir. Mas vocês, a quem eu escolhi, vocês vão ser o meu povo, vocês vão andar do meu jeito, vocês vão ter o meu caráter. E isso é maravilhoso. É duro, mas é maravilhoso. Porque isso é prova do amor de Deus por nós. Por isso que lá em 1 Pedro diz que Deus, o Pai, Ele prova os seus filhos e os disciplina. Por quê? Porque como um pai que ama os seus filhos, Deus, e os disciplina, Deus também disciplina os seus filhos a quem Ele ama. Muito bem. Segundo, no versículo 2, nós entendemos que o amor de Deus é extremamente benigno. Isso significa que ser amado por Deus é ter a história inteira alternada, modificada, dirigida, guardada, protegida, para que este amor eletivo de Deus não falhe. E ele não vai falhar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jeremias diz que Deus nos amou com amor eterno e com benignidade Ele nos atraiu. Ou seja, cada circunstância da minha vida é uma forma em que Deus, pela sua bondade, me atrai para o centro da vontade dEle, para mais perto dEle. Então tudo que está acontecendo comigo é prova do amor eterno de Deus por mim. E tudo que está acontecendo comigo me levará para mais perto dEle. Porque uma vez eleito e escolhido do Senhor, nada pode alterar isso. Eu posso até brigar contra isso. Eu posso lutar contra isso. Eu posso gastar energia contra isso. Mas nada me tira das mãos de Deus. E glória a Deus por isso. Porque se fosse possível a gente, por sermos tão loucos e inconsequentes, tentaríamos. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter problema, vão ter dificuldade, mas vocês não vão se perder. Eu não vou deixar que isso aconteça. 1 Pedro, que nós lemos lá, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Saber que eu sou amado de Deus é algo extraordinário. Porque eu sei que eu nunca estarei só. Porque eu sei que não há vala tão profunda em que eu caia que Deus não possa me tirar de lá. Porque eu sei que não há peso tão grande sobre as minhas costas que Deus não possa me trazer alívio. Porque eu sei que não há problema tão insolúvel que Deus não possa solucionar. Então não posso jamais duvidar do amor de Deus. Muito pelo contrário, eu tenho que me deleitar no amor de Deus. Eu tenho que lembrar de Jacó. Deus disse, olha, amei a Jacó. Jacó se enfiou em várias roubadas. Foi comprar a primogenitura do irmão. Depois enganou o pai. Depois foi embora da casa. Depois caiu dentro da casa de um tio que o enganou. Várias vezes. Aí ficou rico. Mas com duas mulheres que brigavam dentro de casa. Uma tinha ciúme da outra. E cada uma tinha uma concubina. E aí ele teve filho com as concubinas também. Aí um dos seus filhos gosta de uma concubina. Aí depois tem Esaú que vem ao encalço dele. Tem que passar pelas terras do irmão. Só enrosco, só problema. Mas é para essa família que Deus vai conceder o quê? Deus vai conceder uma herança. Depois seus filhos tramam contra o seu filho do coração. Não que ele não amasse os outros, mas ele tinha uma predileção. Coisas de pai, né? Era o filho da esposa amada. Aquele tinha escolhido de verdade. Vem e contam para ele que o seu filho tinha morrido. Tinha sido assassinado por um animal. Mostram as vestes sujas de sangue. Aí José está lá no Egito.
vai parar numa prisão. Tramam contra ele. Mas não adianta tramar contra ele. A bênção de Deus está sobre a casa dele, porque Deus diz que amou o seu pai. Bom, resultado? Se torna o grande governador do Egito. Seus irmãos vêm, chegam lá com fome. E o que ele diz para os seus irmãos quando eles o identificam e ele se identifica para eles? Não precisa ficar com medo de mim não, porque foi Deus que me mandou adiante de vocês para que a nossa família fosse preservada. Imagine a alegria de Jacó quando chegou lá e mais uma vez Jacó teve que dobrar o joelho e falar: Senhor, mas dá tudo certo. Ainda que parece que está tudo perdido, está tudo errado, tudo estragado. Parecia que eu tinha perdido meu filho. E agora, meu filho é o governador do Egito, quando a gente estava passando fome. Então, se nós pegarmos a história de Jacó, é isso. Só que a nossa história é a continuação da história de Jacó. Porque em Cristo Jesus, nós que cremos, fomos feitos Israel de Deus. Sabe o que significa? Do mesmo jeito que Deus estava operando na vida de Jacó, na vida de José, na vida do povo de Israel, Deus está operando na minha e na sua. Por isso que eu não posso ser frio com Deus. Por isso que eu não posso ser insensível. Por isso que eu não posso chegar aqui e ficar com a minha cabeça e o meu coração em outro lugar. Porque este é o Deus que tem trabalhado na minha vida. Eu não posso simplesmente me entregar ao secularismo, às coisas desse mundo. Eu não posso me iludir com esse mundo. Porque tudo que eu tenho desfrutado na minha vida ainda é fruto desta declaração de Deus a Jacó. Amém. Terceiro ensino desse texto para nós: o soberano e eterno propósito de Deus é o único fundamento de seu favor a nós. Ou seja, nós não estamos vivendo de acasos, nós não estamos vivendo de destino, circunstância, sorte, azar. Não existe nada disso. Isso aí são ilusões, são besteiras que nós criamos. Nossa vida é fruto das decisões soberanamente eternas de Deus a nosso respeito. Então eu estou aqui e eu creio em Cristo Jesus, porque Deus decidiu isso lá na eternidade a respeito de mim. Isso tem dois aspectos. Um é tirar qualquer tipo de arrogância e prepotência do crente. Você não é cristão porque você é melhor do que os outros. Eu não sou cristão porque eu sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu até acho que cristãos são aqueles que Deus já sabia que tinha uma índole ruim e falou assim: é melhor converter esse povo logo, porque se eu deixar do lado de fora, eles vão azedar coisa pior do que já está. Então deixa eu chamar logo. Os mais ou menos ele deixa lá e chama quando está terminando a vida. Mas a gente que é ruim, ele já converte logo desde cedo, que é para não ficar dando trabalho. Esse texto tem dois lados, essa afirmação. A afirmação é: e se eu estou convertido a Cristo, é porque Deus soberanamente decidiu isso. Não tem nada a ver com a minha bondade, porque bondade no coração do homem não existe. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, ninguém que fizesse o bem. Todos a uma se extraviaram, se tornaram corruptos, inventores de males. É isso. Por outro lado, tem um outro aspecto. Ora, se foi uma decisão eterna de Deus a respeito da minha vida, nada pode mudar isso. Nada. Então eu posso glorificar a Deus, louvar a Deus, confiar em Deus, me lançar nos braços de Deus. Porque ainda que eu sofra, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu passe dificuldades e privações, nada disso mudará o propósito de Deus com a minha vida. Quarto, o amor de Deus pelo seu povo nem sempre será compreendido. Nem sempre. E essa ingratidão fere o coração de Deus, mas não apaga o amor de Deus. E nessa circunstância, então, Deus disciplina. Por causa da nossa não compreensão do amor dele por nós.
E aí nós duvidamos, será que Deus me ama? Aí Deus fala assim, peraí, deixa eu trazer esse camaradinho para perto de mim aqui, que eu vou dar um trato nele. Salmo 116, 12 diz, mas que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que eu darei ao Senhor? Isso é compreensão do amor. E a resposta é óbvia. Eu posso ser atribulado, eu vou passar pelas privações, eu vou fazer qualquer coisa, porque corresponder a este amor é algo que eu não posso. No mesmo tamanho, não. Eu posso tentar. Agora, o que eu não posso ser de maneira alguma é alguém ingrato, frio e insensível. Mas a própria palavra de Deus, o versículo 4 diz que, infelizmente, há gente que mesmo estando debaixo do cuidado de Deus, não percebe. E não corresponde durante algum tempo. Vive uma vida fria, desleixada, traz para Deus o pior. No versículo 6 fala assim, vocês não honram os pais de vocês? Pai não merece ser honrado? Merece. Pois é, eu não sou pai de vocês, por que vocês não me honram? É isso que Deus vai falar no versículo 6, leiam lá. Na continuação vai dizer assim, vocês trazem ofertas para mim, e aí na hora de você escolher o gado que você vai trazer, você escolhe o gado cego. Leiam em casa a continuação do texto. Você na hora de escolher alguma coisa para Deus, você pega o lixo que você tem, o pior, aquilo que você não daria para o seu patrão. O texto fala, você escolheria um gado manco, um gado aleijado, para presentear um patrão seu, um senhor seu? De jeito nenhum. Mas vocês fazem isso comigo, é o que Deus vai falar. Quer dizer, é total incompreensão do amor de Deus por nós. E aí na hora de oferecer alguma coisa para Deus, a gente vai lá e pega o pior que a gente tem. Na realidade é falta de compreender a grandeza do amor por nós, de Deus por nós. Nos leva a fazer o quê? Fazer essas coisas loucas, que é tentar ou enganar Deus ou trazer para Deus o resto, o lixo. Não sou adepto da teologia da prosperidade, você não tem que vir fazer troca nenhuma com Deus. Mas eu não posso vir brincar com Deus, trazer uma mentira diante de Deus. Não posso fazer isso. Quinto, o poder do homem jamais pode reverter uma sentença de Deus. O poder do homem jamais pode reverter uma sentença de Deus. Edom nos ensinou isso. Quando Deus edifica algo, ninguém derruba. E quando Deus derruba uma coisa, ninguém edifica. Vamos lá. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inutilmente vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Se a mão de Deus não estiver comigo, não adianta eu pôr a minha. Se a visão de Deus não estiver comigo, não adianta eu ficar olhando. Se o sustento de Deus não estiver comigo, eu posso ganhar milhões e eu vou estar insatisfeito. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque quando uma sentença de Deus é pronunciada, não há homem e nem poder humano que possa reverter uma sentença de Deus. Então, se Deus decidiu fazer você passar de joelho no chão cheio de trigo, você vai passar. Compreenda a lição de Deus e passa. Porque não tem o que muda isso. É para o seu bem. O pai que ama disciplina os seus filhos. O apóstolo Paulo, quando ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está pensando em coisa boa, não. Ele está exatamente fazendo referência àqueles momentos dramáticos da vida da gente. Tiago, lá no capítulo 1, ele diz assim, tende, meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque a provação produz perseverança. A perseverança produz esperança. A perseverança tem ação completa na vida do homem, para que ele aguente firme ali e seja aperfeiçoado por Deus.
então luta e provação é uma benção. Pastor, o senhor está falando ali que o senhor não está sendo provado. Você não sabe se eu estou sendo provado ou não. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Querendo Deus, ninguém pode impedir. Se Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. E ponto final. Não se discute mais isso. O que eu faço então? Eu aprendo com Deus. Por último, Deus será glorificado tanto no julgamento do pecado, quanto na recompensa da obediência. Eu já disse isso para vocês. Deus será glorificado na sentença àqueles que serão punidos eternamente, e Deus será glorificado na bênção, na vida daqueles que creram em Cristo Jesus e vão desfrutar da vida eterna. A glória de Deus é manifestada na salvação do seu povo e também na condenação dos ímpios. Uma vez um jovem pregador que estava iniciando a carreira de pastor chegou para mim e falou assim: pastor, olha, não dá uma frustração quando você prega 1 ano ou 2 lá e pouca gente se converte? Eu falei assim: eu não. Frustrado por quê? Eu não tenho o poder de converter pessoas. Esse poder é de Deus. Eu ficaria frustrado, mas nunca passei por isso, se eu passasse 1 ano inteiro sem poder pregar o evangelho. Ou se eu passasse o ano inteiro com muitas oportunidades para pregar e não tivesse pregado. Aí eu ficaria frustrado. Por quê? Porque toda pregação é 100% aproveitável e útil. Aí falou: não entendi o que você está falando. Eu vou te explicar. Toda pregação é 100% útil porque a pregação ela tem 2 propósitos. Ela tem o propósito de anunciar salvação, ela tem cheiro de vida para uns, e ela tem o propósito de anunciar castigo, e ela tem cheiro de morte para outros. Então, quando eu sou fiel às Escrituras, prego fielmente as Escrituras, alguns ouvirão e o Espírito Santo os fará crer, e isso será vida para eles. Alguns não crerão, o coração deles permanecerá endurecido, e isso será sentença contra eles. E lá no último dia, quando eles disserem: eu não sabia disso, Deus vai dizer: você sabia sim. Você sabia porque eu disse para você. Eu falei. Quer saber o dia? Ah, tá. Você lembra o dia que você foi naquela igreja lá? Você ouviu. Então, no que cabe a mim, tem 2 sentimentos, 2 questões em relação à pregação. Primeiro, eu tenho a responsabilidade de pregar. Se eu for um tio além ou ficar aquém, eu estou numa roubada, porque eu vou me ver com Deus. Agora, se eu disse exatamente o que tinha a dizer, a bola está na mão de vocês. Porque ou você ouve ou você não ouve. Se você ouvir, ótimo. Se você não ouvir, você está nas mãos daquele que mandou dizer isso para você. Então a responsabilidade não é mais minha. E a pregação foi 100% eficaz. Porque 100% dos que tinham que crer, creram, e 100% dos que não tinham que crer, mas precisavam ouvir a sentença, ouviram. Ponto final. Então, falei para esse jovem pastor: nenhuma pregação sua é perdida, exceto aquela que você fala alguma coisa que venha só da sua cabeça, que não seja da Bíblia. Aí você está perdendo seu tempo. Agora, se você for fiel às Escrituras, nada do que você disser será perdido. Por quê? Porque Deus será glorificado tanto no julgamento do pecado, quanto na recompensa da obediência. Eu encerro citando Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.